todos. Meu nome é Joana Pissarra e sou aluna da Escola Secundária da Zambuja, no curso de Ciências e Tecnologias. No início deste ano, participei no Portuguese in European Space Design Competition, que consiste num desafio estimulante de design de assentamento espacial estruturado como uma simulação da vida na indústria, ou seja, no desenvolvimento fictício de projetos espaciais. Estas competições têm sido apoiadas pela Ciência Viva e pela Portugal Space. Após vencer ambas, qualifiquei-me para o ISSDC, International Space Settlement Design Competition, que terá lugar nas instalações da NASA, mais precisamente no Kennedy Space Center, em Flórida, Estados Unidos da América. À semelhança do tema desta sessão, também o ISSDC defende este, que é o 8º objetivo da lista de objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, das ODS da ONU, e que consiste na promoção de políticas orientadas para o desenvolvimento da criatividade, inovação e empreendedorismo. Obrigada novamente por esta oportunidade. Obrigada à Ciência Viva. Passo agora a palavra ao moderador Frederico. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Joana. Portanto, o meu nome é Frederico Cantante. Eu aceitei este convite em nome do Colabor, que é um laboratório colaborativo para o trabalho, emprego e proteção social. Antes de passar a palavra aos oradores, gostaria de deixar aqui duas ou três ideias acerca do tema desta sessão, ou seja, o trabalho digno e o crescimento económico. Deixem-me situar isto um pouco do ponto de vista quase histórico, de onde é que isto surgiu, não é? Na verdade, a agenda do trabalho digno é um objetivo, se quiser, é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde há muito tempo pela Organização Internacional do Trabalho. Eu diria que até, porventura, desde 1998, pelo menos. Entretanto, esta agenda do trabalho digno tem sido, se quiserem, aperfilhada, digamos assim, por outras instituições e foi inscrito dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas em 2015, constituindo-se como, digamos assim, o oitavo objetivo. Se analisarmos, digamos assim, este conceito de trabalho digno nas suas várias dimensões e nos seus vários objetivos, percebemos que, por exemplo, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais defende em boa medida um conjunto de dimensões e de objetivos que são defendidos por esta agenda do trabalho digno. Lembremos, por exemplo, de alguns debates que existiram e até de algumas metas a serem atingidas até 2030, que surgiram na Cimeira do Porto, que se realizou o ano passado. E claro que depois esta agenda do trabalho digno tem também operacionalizações, se quiserem, a nível nacional. Em Portugal existe uma agenda do trabalho digno que tem vindo a ser discutida, já existem alguns documentos que trabalham, digamos assim, estas ideias, estes objetivos e estas dimensões. Como sabemos, o trabalho digno é um conceito relativamente abrangente e, se pensarmos na agenda da OIT, ela tem como destinatários, digamos assim, países bastante diferenciados, até do ponto de vista do seu perfil de desenvolvimento. Quando analisamos algumas metas, e nomeadamente também nos objetivos da ONU, verificamos que existem objetivos que a este nível, que ao nível da questão do trabalho digno, dizem essencialmente respeito a países menos desenvolvidos, mas também encontramos depois algumas metas que dizem respeito também aos países mais desenvolvidos e questões que têm a ver com a qualidade do trabalho, com questões de desigualdade salarial e de outro tipo, mas também de questões de exposição à pobreza, não é? Em relação a Portugal, basta pensarmos que um terço dos trabalhadores pobres, que um terço da população em risco de pobreza trabalha, não é?
e que cerca de 9, 10, 11% vai sempre variando dos trabalhadores encontram-se em situação de pobreza. Mas há outras dimensões, algumas delas penso que também vão ser aqui debatidas, como a questão da relação existente entre trabalho, emprego e tecnologias, alguns desafios que se colocam ao nível das relações laborais associadas à introdução de tecnologias. Por exemplo, a questão dos estatutos dos trabalhadores é uma discussão que tem vindo a ter bastante eco em vários países e também no contexto europeu. O exemplo clássico é um trabalhador da Uber, é um trabalhador por conta própria, é um trabalhador independente, ou é um trabalhador por conta de outrem e deve ou não deve ter direito ao conjunto de direitos associado à relação de laboralidade. E também as questões dos sistemas de proteção social. Não quero ocupar muito mais tempo, deixem-me só partilhar aqui mais uma outra ideia que acho que é importante para enquadrar isto. Trabalho digno e crescimento económico. Durante algumas décadas, o crescimento económico foi entendido do ponto de vista político, e eu diria também ao nível académico, como um objetivo em si, ou seja, o que interessava era crescer, usando tipicamente como métrica para apurar o sucesso ou insucesso o produto interno bruto e a sua evolução relativa, ou o produto nacional, se quiserem. Mas, na verdade, eu diria que já, enfim, pelo menos há uma década e meia, a questão do crescimento começou a ser problematizada, não é? Ou seja, até que ponto o que interessa é crescer, simplesmente, ou se devemos ter um crescimento, se quiserem, um crescimento qualitativo, um crescimento inclusivo, não é? Na verdade, eu disse há década e meia, mas se pensarmos, por exemplo, no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, que foi introduzido no início da década de 1990, na verdade, esse índice foi introduzido precisamente para dizer, não, nós não podemos avaliar, digamos assim, o bem-estar das nações, dos países, das regiões do mundo, tendo apenas como métrica o produto interno bruto, temos que analisar aqui outras dimensões, e foi por isso que eles analisaram dimensões como a saúde ou a educação. Portanto, o trabalho digno, em boa medida, é uma condição necessária para existir um crescimento económico inclusivo e igualitário, não é? Precisamente a questão, houve um relatório da OCDE, publicado em 2008, que se chama Growing Unequal, porventura alguns de vocês conhecem esse relatório, e a ideia desse relatório era precisamente, bem, nós temos vindo a crescer economicamente nas últimas décadas, mas tem sido um crescimento desigual e, portanto, há uma parte significativa das nossas sociedades que não tem beneficiado do crescimento económico, não é? E, portanto, e tendo em conta que boa parte das desigualdades económicas, mas também de igualdades de estatuto, desigualdades de dignidade, tem muito a ver com a questão, com o tipo de inserção que os trabalhadores têm no mercado de trabalho, é de facto fundamental relacionarmos aqui estas duas dimensões. Deixem-me só recuar aqui um bocadinho em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. É muito interessante nós percebemos como, de facto, o trabalho e o emprego têm aqui um papel charneira, se quiserem, na possibilidade de outros objetivos que são perseguidos pelas Nações Unidas até 2030 se poderem concretizar. Por exemplo, vejam que destes 17 objetivos, não é? Como eu disse, o 8º objetivo é o emprego digno e o crescimento económico, mas vejam como, por exemplo, objetivos como a erradicação da pobreza, da fome, a saúde e o bem-estar, a igualdade de género, e eu diria, porque não, e a igualdade étnico-racial, por exemplo, se estamos a falar de desigualdades, digamos, existenciais, que têm como base valorações simbólicas sobre o outro, porque não falamos também em questões étnico-raciais, ou a redução das desigualdades, em boa medida não podem ser concretizadas, ou poderão ser concretizadas de forma bastante parcial, se de facto esta agenda do trabalho digno não for operacionalizada. E claro que a forma como este tipo de objetivos são operacionalizados é aí que, digamos assim, é nesses pormenores que está o diabo. Perdoem-me se já me excedi no meu enquadramento,
Eu passava então agora a apresentar os oradores, vou apresentando um por um, talvez seja melhor assim. Temos 7 apresentações, é muito interessante analisar, digamos assim, as 7 apresentações e os seus temas e perceber como, de facto, esta questão da relação entre trabalho digno e outras dimensões, como a saúde e tudo mais, estão, de facto, e o crescimento económico e as tecnologias estão, de facto, bastante imbrincadas. E eu então chamaria ao palco o Mário Boto Ferreira, do Centro de Investigação em Ciência Política, que nos vai fazer uma apresentação intitulada O sobreendividamento não fala a uma só voz, caracterizar e prever diferentes perfis de sobreendividamento. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria que se visse aqui os slides. Não sei se... provavelmente sou eu que ainda não... Já está, ok. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Muito obrigado por este convite. Eu venho, de facto, do Centro de Investigação da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e vou apresentar, então, esta breve comunicação com o título Sobre o endividamento não fala uma só voz, caracterizar e prever diferentes tipos de endividamento. Aproveito para dizer que isto é um trabalho que se enquadra num projeto da FCT, que, entretanto, já acabou, mas foi um dos outputs, enfim, alguns dos outputs estão aqui envolvidos nesta apresentação. Há várias definições possíveis sobre endividamento, como calculam. Uma relativamente consensual é esta que eu vos apresento aqui, a incapacidade recorrente de fazer face às despesas de vida essenciais e de reembolsar os nossos créditos quando estes são devidos. As consequências do sobreendividamento são bem conhecidas, aliás, outros colegas meus falaram disto, penso eu também, a redução da qualidade de vida, a deterioração do bem-estar e da saúde, quer física, quer mental e psicológica, exclusão financeira, estigma social, etc. Há vários fatores de risco associados ao sobreendividamento e, de resto, já bem estudados, como, por exemplo, a impulsividade, a iliteracia financeira, intuições erradas e alguns vieses de julgamento que estão bem caracterizados na psicologia, dificuldades de autorregulação do nosso comportamento, eventos de vida adversos e a própria pobreza, eventos de vida adversos, por exemplo, a morte de um familiar, muitas vezes o previdenciador financeiro da família, e outros fatores sistémicos, como as crises financeiras, que eventualmente estamos agora a iniciar uma, e que neste trabalho estávamos sobre os efeitos ainda da crise financeira de 2011, associada às dívidas soberanas na Europa. Todos estes fatores de risco que eu vos apresentei são normalmente estudados num relativo isolamento, ou seja, todos eles foram identificados e foi demonstrado o seu efeito como potenciais causas de endividamento, mas assumindo tudo o resto constante. Ora, o nosso ponto de partida foi justamente o seguinte: os casos reais de famílias endividadas são muito provavelmente multifatoriais, ou seja, envolvem combinações dinâmicas destes diversos fatores de risco. Nesse sentido, os nossos objetivos foram identificar diferentes perfis de sobreendividamento e criar modelos preditivos de classificação de novos casos de sobreendividamento ou casos de risco de endividamento. Para isto, nós trabalhámos em colaboração com a DECO, tivemos acesso a um conjunto de 1.654 consumidores sobreendividados em todo o país, no período 2016-2017. Recolhemos vários dados associados a estes consumidores, a estas famílias, dados demográficos, sociais, rendimento de despesas, emprego, créditos, causas percebidas sobre endividamento, etc. Usámos machine learning, enfim, técnicas de inteligência artificial para conseguir procurar a melhor classificação para todos estes casos. Começámos por
por considerar mais 32 mil modelos de classificação. É esta a vantagem da inteligência artificial, permite-nos reduzir a dimensionalidade, considerando à partida um número exponencial de possibilidades. Através de calibração dos parâmetros e de treino e validação, fomos reduzindo o número de modelos possíveis. Chegámos a 6 modelos e depois, destes 6, escolhemos aquele que tinha maior capacidade de generalização dos resultados e foi esse, digamos assim, o nosso winning model, o nosso modelo vencedor. O que é que este modelo identificou? 3 grandes perfis de endividamento. O primeiro perfil, aqui referido como associado aos baixos rendimentos, um segundo perfil associado ao baixo controle de crédito e um terceiro perfil associado aos efeitos da crise financeira. Assim, no primeiro caso, temos lares de tamanhos médios com os mais baixos rendimento per capita, mais baixa taxa de esforço e mais baixas prestações mensais, e também com baixo desemprego. Aliás, provavelmente isto corresponde ao tal grupo que o nosso moderador falava do início, de 1/3 dos trabalhadores portugueses que vivem no limiar da pobreza. Muitos deles provavelmente têm situações de endividamento como esta. O segundo grupo, lares mais pequenos, com rendimento per capita mais elevado, em termos relativos na nossa amostra, e despesas familiares mais baixas, com algumas indicações, de facto, de baixo controle de crédito, como maior taxa de crédito pessoal, maior taxa de esforço de crédito. Por fim, o terceiro grupo, aquele associado aos efeitos da crise, são famílias maiores, com rendimento per capita intermédios, e apresentam as mais elevadas despesas domésticas, mais elevadas despesas com alojamento e outros créditos, e mais elevada taxa de esforço no que diz respeito ao crédito à habitação. Ao contrário dos outros 2 perfis, este terceiro perfil, estas famílias atribuem diretamente as suas dificuldades financeiras a causas relacionadas com a crise. Portanto, é neste sentido que nós dizemos que o sobreendividamento não fala a uma só voz. De facto, não devemos considerar este conceito como algo de unitário, pelo contrário, nós podemos encontrar diversos tipos, se quiserem, de sobreendividamento. Isto é importante porque os fatores de risco também vão ter pesos diferentes em função destes perfis. Por exemplo, no caso do perfil 1, eventos adversos de vida vão ter muito mais impacto e a pobreza está em si mesmo associada a este primeiro perfil. No que diz respeito ao segundo perfil, a impulsividade de traço muitas vezes é considerado de forma estereotípica ou até talvez um pouco preconceituosa a principal razão de nos sobreendividarmos, eventualmente em alguns casos, mas não pode caracterizar o sobreendividamento como um todo. E, por fim, no terceiro perfil temos fatores sistémicos, designadamente a crise financeira, identificada diretamente por estes consumidores ou estas famílias, e dificuldades de autorregulação, que no fundo não funcionam exatamente como causa, mas são uma consequência da situação difícil em que ficam devido aos fatores sistémicos, devido à crise financeira que vivemos nestes anos após a crise das dívidas soberanas. Outros fatores que eu identifiquei inicialmente, como iliteracia financeira e erros de tomada de decisão e de julgamento, são fatores que provavelmente afetam todos estes perfis, ou, se quiserem, é uma das limitações deste trabalho, no sentido de que não temos informação suficiente que nos permita fazer uma avaliação mais fina do papel destes fatores. Portanto, resumindo, foi possível utilizar a inteligência artificial para identificar diferentes perfis de endividamento, foi possível prever novos casos de famílias endividadas com um elevado grau de precisão. Uma das limitações, como eu dizia, é alguma falta de dados sobre alguns dos fatores de risco, sobretudo de natureza psicológica, que seriam necessários para obter perfis mais finos, e esse é um dos nossos objetivos correntemente. Como conclusão, eu diria que estes resultados podem, obviamente, contribuir para conceber intervenções mais eficazes no combate ao endividamento das famílias portuguesas, uma vez que cada família pode permitir ou pode querer medidas diferentes. Aliás, aproveito também para concluir dizendo que este algoritmo de inteligência artificial foi depois implementado numa aplicação que, embora esteja na sua versão beta, está disponível para o público em geral e permite fazer essa classificação, não só nos 3 perfis, mas em mais 6 perfis que não são de sobreendividamento, mas que caracterizam diversos perfis financeiros das famílias portuguesas, enfim, dos consumidores que estejam interessados em providenciar o algoritmo com alguns dados e o algoritmo produzir, então, alguma resposta e alguma orientação. Queria só deixar aqui a referência à equipa de trabalho que sustentou este trabalho e acabo por aqui. Obrigado.
Bem, obrigado pela sua apresentação e já agora pela disciplina. A nível do tempo, eu chamaria agora a Eva Diniz, do Centro de Investigação William James, cuja apresentação se intitula Conflito, Trabalho, Família e Envolvimento Paterno, o papel mediador dos estilos parentais. Olá, boa tarde. Eu sou Eva Diniz, investigadora do William James, e acho que trago aqui uma temática que não está tão enquadrada com o tema. Vamos ver se eu consigo, de alguma forma, enquadrá-la melhor. Portanto, estes são resultados preliminares de um estudo que investiga vários aspectos relacionados com o envolvimento do pai nos cuidados da criança, e este estudo em particular iremos apresentar alguns dados sobre a influência entre o conflito do trabalho e a família no envolvimento do pai. Este é um tema central, já que a conciliação entre estas duas demandas, as parentais e as profissionais, é identificada pela maioria das famílias como o seu principal desafio, que advém principalmente das mudanças no mundo laboral, pela entrada da mulher no mercado de trabalho, principalmente a partir da década de 70, onde ela deixa então de ser vista como a principal responsável pelos cuidados da criança e pelos cuidados domésticos, e o pai passa a ser visto como uma figura central nestes cuidados. Apesar disso, a literatura mostra-nos que há ainda uma grande inequidade na distribuição destas tarefas e na organização destes papéis, e é o objetivo então deste estudo. Isso é especialmente relevante em Portugal, onde é o país da União Europeia, onde mais mães, não só mulheres, mas especialmente mães, trabalham a tempo inteiro fora de casa. Portanto, há este esforço acrescido, não é, de conciliar estas duas demandas, e é também um dos países da União Europeia em que se identifica um menor apoio do mundo laboral para as tarefas parentais. Aí tem a tal ligação com o trabalho digno, não é? Portanto, a maioria dos pais queixam-se da dificuldade de apoio por flexibilidade de trabalho, para poderem faltar para prestar apoio à família, e isso é uma dificuldade ainda maior para os pais do sexo masculino, não é? Atinge os dois, mas quando atinge o sexo masculino, tende ainda a haver uma grande desigualdade no mundo laboral para estes participantes. Portanto, o nosso estudo pretende investigar como a percepção do conflito das demandas parentais e familiares interferem no envolvimento do pai nos cuidados do seu filho e o papel mediador dos estilos parentais nesta relação. E os estilos parentais, eles traduzem o ambiente emocional em que se presta cuidado às crianças, portanto, o tipo de resposta, contingente ou não, cuidados mais diretivos ou mais intrusivos. E sabe-se que estes estilos parentais, por um lado, sofrem influência de fatores externos, nomeadamente o contexto do trabalho, ou seja, ambientes mais estressantes, com maior sobrecarga mental e física, geram estilos parentais menos positivos, considerados mais negativos, e também promovem um menor envolvimento do pai, que acaba por estar menos disponível. Então, para este estudo nós contamos com 411 pais, quando digo pais é do sexo masculino exclusivo, que estivessem casados ou viver juntos e que trabalhassem. Em média, estes pais trabalhavam uma média de quase 9 horas diárias, não é? E eram pais de crianças com aproximadamente 4 anos. Portanto, neste estudo nós tivemos apenas no relato dos pais do sexo masculino, já que a literatura tende ainda a ter uma grande atenção nos relatos maternos, negligenciando a forma como os pais percebem e descrevem o seu papel na família. E estes pais responderam então a 3 instrumentos. Por um lado, a forma como descrevem a sua relação com o trabalho e a família, identificando benefícios e constrangimentos do desempenho destes 2 papéis. Um instrumento do envolvimento do pai nos cuidados da criança, nos cuidados diretos pela assistência nas refeições, dar banho, pôr a criança para dormir, por exemplo, e nos cuidados indiretos, que são aqueles que não envolvem uma interação direta com a criança, mas que são fundamentais para o seu bem-estar, como preparar refeições, comprar roupa, preparar a roupa, agendar consultas médicas, enfim. E uma medida de estilos parentais, então os estilos positivos, que são aqueles estilos que promovem
também um ambiente emocional positivo para a criança, promovendo a autorregulação, respostas contingentes às suas necessidades, e os estilos negativos, que são aqueles estilos considerados mais hierarquizados, mais diretivos para a criança, muitas vezes intrusivos ou punitivos, e que têm menor atenção às necessidades emocionais da criança. Então, os nossos resultados, que são ainda resultados preliminares, o que é que nos mostraram? Que, de facto, a forma como os pais percebem a sua relação entre o trabalho e a família tem diferentes implicações na forma como se envolvem com os seus filhos. Por um lado, quando eles percebem que há benefícios neste duplo papel, eles envolvem-se mais, tanto nos cuidados diretos e indiretos, e utilizam estilos parentais mais positivos. Por outro lado, quando eles percebem esta relação como uma relação mais conflitante, que traz mais constrangimentos, eles envolvem-se, continuam envolvidos com os cuidados diretos, mas através de estilos parentais negativos, ou seja, apesar de se envolverem, talvez por estarem mais sobrecarregados, menos disponíveis mentalmente ou com menos tempo, utilizam estilos parentais então mais negativos, mais punitivos, menos contingentes às necessidades da criança. Então, estes resultados o que nos mostram, e assim, algumas, na tentativa de trazer algumas direções futuras também para outros estudos, por um lado, achamos importante ver isto, que a existência deste duplo papel de cuidador e de trabalhador, por si só, ela não é negativa, ela pode ter um lado positivo na prestação de cuidados às crianças, mas depende muito da forma como as pessoas avaliam esta conciliação. Ou seja, quando veem benefícios, de facto, é um ganho para o ambiente familiar. Por outro lado, quando é visto como uma forma positiva, como este duplo papel gerando constrangimentos, as consequências são negativas. Então, estes dados trazem ainda algumas informações que teremos que desdobrar em futuros estudos. Por um lado, a necessidade de investigar na prática o quanto estes pais estão efetivamente envolvidos e a qualidade das suas interações, que aqui nos baseamos apenas em medidas de autorrelato. Investigar até que ponto estes benefícios, a identificação destes benefícios e constrangimentos se correspondem a características do trabalho. Isto é um fator importante, já que a literatura mostra que, de forma geral, ambientes de trabalho caracterizados como tendo horários mais flexíveis, menores cargas horárias, políticas de apoio à família, têm estado fortemente relacionados a uma melhor qualidade interativa, e o oposto também acontece. Quando há menor apoio, menor flexibilidade, há piores outcomes a níveis parentais e familiares. Portanto, isto são, por um lado, aspectos importantes para a investigação no futuro e, por outro lado, em termos de medidas práticas, conseguirmos dar este feedback para o mundo laboral e empresarial para se conseguir começar a implementar algumas políticas de apoio à família, que terá desdobramentos a vários níveis, como os estudos têm apontado. E é isto, fico à disposição depois para alguma dúvida. Muito obrigado. Vamos então, obrigado. E de facto a sua apresentação tem mesmo tudo a ver com estes objetivos do trabalho digno. Portanto, a oradora agora será Maria José Chambel, do Centro de Investigação em Ciência Psicológica. Portanto, a sua apresentação intitula-se Teletrabalho em tempos de Covid-19, o papel dos comportamentos do supervisor de apoio à família na gestão das fronteiras, trabalho-família e do bem-estar dos trabalhadores. Está difícil? Está. É este aqui? É este. Eu fiz em PDF e o Adobe Reader não estava a responder a isso. Muito bem. Boa tarde. Pois eu venho falar sobre uma investigação que também está integrada num projeto de investigação mais extenso, mas que neste caso foram alguns estudos que temos vindo a desenvolver sobre teletrabalho, em particular em tempos de Covid, e que agora já estamos em pós-Covid, mais ou menos, e continuamos a investigar a temática do teletrabalho. E, portanto, aquilo que nós procuramos perceber
foi de facto o papel dos comportamentos do supervisor de apoio à família na gestão das fronteiras trabalho-família e no bem-estar dos trabalhadores nesta situação. Esta investigação, como vos disse, está integrada neste projeto mais vasto que está em curso, financiado pela FCT, e nestes estudos em concreto faço parte eu e vários investigadores da equipa de investigação deste projeto. E, portanto, a questão aqui principal é que trabalhar em casa, e para muitas pessoas terão tido essa experiência pela primeira vez na situação de teletrabalho, na situação do Covid, portanto, pressionados por este acontecimento nas nossas vidas, e, portanto, trabalhar a partir de casa, de facto, elimina a fronteira física entre o local de trabalho e o local onde habitualmente tínhamos a nossa vida privada. E estes dois aspectos estavam mais ou menos protegidos através de uma fronteira física, e isso deixa de existir, e, portanto, muitos estudos têm mostrado que isso faz com que o estabelecimento das fronteiras psicológicas, nomeadamente conseguirmos pensar essencialmente no trabalho quando estávamos no local de trabalho, ou pensar na nossa vida pessoal ou familiar quando estávamos em casa, fora do local de trabalho, isso obviamente fica mais comprometido, visto que estamos a partilhar esse mesmo espaço, e também as fronteiras temporais, e portanto temos muitos relatos de muitas pessoas que nos dizem que a partir do momento em que estão em teletrabalho, trabalham muito mais horas, ou estas duas coisas estão muito misturadas e às vezes estão a trabalhar, mas enfim, muitos de nós, não é, interrompidos por outras solicitações em casa. E isso, obviamente, torna mais difícil equilibrar estes dois sistemas e, enfim, existem muitos estudos que mostram exatamente isso. E, portanto, o que nós quisemos perceber especificamente nisto que vos venho apresentar é em que medida o papel da chefia pode ter aqui um papel importante na forma como estas pessoas estabelecem essa fronteira entre estes dois níveis e, consequentemente, em que medida é que isso vai depois afetar a maneira como as pessoas se sentem e o seu bem-estar. Os comportamentos do supervisor de apoio à família é algo que está muito bem definido na literatura e que tem uma medida própria, que nós estamos neste momento numa tentativa de adaptação à população portuguesa e que brevemente se caracteriza por aquele conjunto de comportamentos informais da parte do supervisor de apoio emocional, apoio instrumental, sugestões criativas para equilibrar estes dois domínios e atuação como modelo. Portanto, o próprio chefe, o próprio líder em contexto organizacional é capaz de ele próprio ter boas práticas de equilíbrio entre estes dois aspectos. E, portanto, desta forma, o que nós quisemos perceber foi se a existência de líderes com este tipo de comportamentos ajudavam as pessoas a equilibrar as duas esferas, portanto, os trabalhadores das suas equipas. E venho-vos apresentar 3 estudos, rapidamente, cujos resultados são cumulativos, digamos assim. E, portanto, este primeiro estudo tem uma amostra de 921 professores universitários brasileiros, portanto, fizemos em colaboração com uma colega do Brasil, da Universidade de São Paulo, durante o primeiro confinamento. Portanto, exatamente durante aquele primeiro confinamento de março de 2020, que nós vivemos, os brasileiros um bocadinho depois, penso que eles estavam em abril, maio, nesta altura, e responderam a este questionário, e este corresponde a um estudo que está publicado numa revista inglesa. E, portanto, aqui o que nós observamos foi que, efetivamente, estes comportamentos do líder, que estão ali, que já vos falei, FSSB, eram bons preditores da maneira como as pessoas conseguiam segmentar estes dois domínios, isto é, eram capazes de estabelecer a tal fronteira que no teletrabalho está comprometida, e isso vai ter efeitos significativos, diminuir o burnout, portanto, o síndrome de stress crónico, que provavelmente todos vós já conhecem, mas também a satisfação com a vida em sentido positivo. E, portanto, este foi o primeiro estudo que partilho convosco para mostrar aqui um bocadinho o efeito efetivo destes comportamentos da parte do líder. Este segundo estudo foi um estudo realizado com 290 trabalhadores de um banco português que estavam em teletrabalho,
e que tem a vantagem de ser um estudo longitudinal, no sentido em que nós tivemos dados antes da pandemia, portanto, em janeiro de 2020, e depois voltámos a ter dados num segundo momento, em outubro de 2021. Portanto, em T1 as pessoas não estavam em teletrabalho e não tinham experiência de teletrabalho nesta instituição bancária, e em outubro de 2021 estavam todos em teletrabalho, está bem? Não eram todos com a mesma... isto é, todos estavam em teletrabalho e em sistemas híbridos, portanto, quer dizer, iam alguns dias ao banco e esse aspecto foi controlado e é, aliás, uma variável com efeito, mas que eu hoje não trago aqui porque só tinha 7 minutos e era impossível de mostrar. E, portanto, o que nós temos aqui, e chama a atenção, obviamente, controlando o efeito destas variáveis no momento T1, antes do teletrabalho, e antes das pessoas estarem em teletrabalho, antes do Covid, e, portanto, o que nós podemos ver é que há aqui, de facto, um efeito destes comportamentos da parte do chefe, em sentido negativo para que as pessoas sintam menos conflito trabalho-família, quer dizer, estão melhores gestores, mas também um efeito positivo no enriquecimento, na capacidade que têm de ver os efeitos positivos do trabalho na vida familiar, e isto depois tem uma relação muito significativa. Desta vez avaliámos a exaustão, o indicador de stress mais utilizado, mas também o engagement, portanto, a motivação e o bem-estar positivo para realizar o seu trabalho. E, portanto, este também é um estudo que eu julgo muito interessante. Depois, este estudo 3, que é um estudo que estamos agora a escrever, este artigo, e, portanto, os resultados já vão neste sentido, mas ainda não são totalmente precisos. É um estudo um bocadinho diferente dos mais habituais, porque é um estudo em que nós utilizamos uma amostra de 72 trabalhadores de diferentes empresas que estavam em teletrabalho, também neste sistema híbrido, que é o mais comum atualmente, e estas pessoas participaram 7 dias, portanto, responderam 7 dias seguidos ao nosso questionário, e a primeira coisa que diziam era se nesse dia estavam em teletrabalho ou não, não é? E, portanto, depois fomos avaliando. E os nossos resultados vão exatamente no mesmo sentido dos estudos anteriores, portanto, a percepção que têm do comportamento da sua chefia vai ser explicativa em sentido positivo na sua capacidade de segmentar estas duas fronteiras diariamente, portanto, ao longo destes 7 dias, e isso vai ter efeitos quer no burnout diário, quer no engagement diário que as pessoas sentem. E, portanto, temos aqui mais um fundamento para aquilo que já vínhamos investigando nos estudos anteriores. Portanto, rapidamente, em todos estes estudos foi possível observar de uma forma original, porque nunca ninguém tinha investigado se realmente o papel do líder era muito importante para estas questões da gestão das fronteiras trabalho-família em teletrabalho, porque está sempre tudo muito localizado na pessoa e na sua capacidade e nas suas competências, e nós quisemos ir observar o que é que se passava com o contexto empresarial, nomeadamente com o chefe, e portanto isto de facto tem efeito quer para a gestão da relação, quer para o bem-estar dos teletrabalhadores, e, portanto, a nossa, digamos assim, aquilo que nós pretendemos mais divulgar é que as empresas devem assegurar a preparação dos líderes para esta modalidade de trabalho. Em outros estudos que temos, mostra que a maioria dos trabalhadores no mundo inteiro, e Portugal também, a larga maioria, cerca de 2/3, gostaria de continuar com esta modalidade de teletrabalho, pelo menos num sistema misto, e muitas das empresas estão, enfim, apologistas, efetivamente, em de alguma forma continuar a assegurar esta modalidade, mesmo quando estivermos livres da pandemia na totalidade, e, portanto, isso vai fazer com que é muito importante que estas empresas invistam na preparação dos líderes para esta modalidade de trabalho, nomeadamente desenvolver as suas competências para que as suas equipas possam gerir a relação entre o trabalho e a vida familiar de uma melhor maneira, porque é com isso que vão conseguir manter os seus níveis de bem-estar adequados. E, portanto, este é o meu contacto e o site do projeto, onde poderão ver os resultados deste e de muitos outros estudos.
Muito obrigada. Muito obrigado pela apresentação. Eu chamaria então agora a Ana Patrícia Duarte, da Unidade de Investigação e Desenvolvimento Empresarial. Portanto, esta investigadora irá fazer uma apresentação intitulada Como o clima organizacional e o apoio da chefia promovem a separação de lixo no trabalho. Portanto, este é o título, mas isto tem um subtítulo, não vale a pena. Ora, deixem-me só aqui tentar perceber como é que funciona. Ok. Então, boa tarde a todos. O tema que vos venho hoje apresentar é um bocadinho diferente dos anteriores, mas não seja porque foi proposto para uma mesa sobre produção sustentável, mas por afinidade em termos científicos, uma vez que somos também psicólogos, fomos enquadrados nesta mesa e é com muito gosto que escutei os trabalhos anteriores sobre os quais alguns dos temas eu também desenvolvo alguma pesquisa. Portanto, venho em representação da minha colega Carla Mouro e também da minha colega Adriana Costa, que desenvolveram comigo este trabalho relacionado com os comportamentos pró-ambientais no trabalho, mais concretamente a separação de lixo ao nível do papel e do plástico, e como foi mencionado na mesa que anteriormente funcionou neste auditório, é um exemplo muito claro de um trabalho de pesquisa em que há uma relação direta entre a academia e as empresas, uma vez que partiu do pedido de uma empresa que opera no setor terciário para que ajudássemos a perceber como é que poderiam aumentar os níveis de separação destes dois resíduos no seu edifício principal, no qual trabalham ou trabalhavam na altura à volta de 1.200 pessoas. Como devem imaginar, 1.200 pessoas é muita gente, é muito resíduo, basta cada um de nós deixe uma folha de papel, um lenço de papel, uma garrafa de água, é uma quantidade bastante significativa. E, portanto, o que nós fizemos foi olhar um bocadinho para a literatura, cruzamos aqui a literatura da psicologia organizacional, que é a área em que eu me movo, com a literatura da Psicologia Social do Ambiente, onde a minha colega Carla Mouro trabalha de uma maneira mais preponderante, e tentamos identificar algumas variáveis que nos pudessem ajudar a esclarecer de que forma então melhorar esta separação de lixo. Com base nisso, propusemos duas questões de investigação para a pesquisa que foi realizada. A primeira tinha a ver com percebermos até que ponto o clima organizacional verde, portanto, a percepção que as pessoas têm das práticas e das preocupações da empresa a este nível do ambiente, poderiam contribuir para o incremento de fatores individuais. Aqui ancoramos o nosso trabalho na teoria do comportamento planeado e, portanto, avaliamos as atitudes face à separação destes dois resíduos, também a pressão sentida por parte dos colegas, portanto, a nível da norma subjetiva, e a própria percepção de controle percebido sobre este comportamento e, portanto, e de que forma é que estes vários fatores individuais seriam, então, determinantes do comportamento real de separação. Também, à semelhança do que a minha colega Jess Chambel anteriormente referiu, olhamos um bocadinho aqui para o papel do líder, enquanto uma figura importante nestes processos, e procuramos ver se o suporte que o líder dá à questão ambiental, à existência de comportamentos ambientais no trabalho, poderia ser uma moderadora dessa relação, fortalecendo o efeito que o clima da organização tem nas três componentes da TPB. Portanto, esquematicamente e de acordo com a revisão de literatura que fizemos, estabelecemos estas três grandes hipóteses. Portanto, a primeira é de haver uma relação direta entre o clima e o comportamento de separação, uma relação direta, mas também indireta, via as três componentes da TPB, e depois ali o suporte do líder a moderar. Isto foi um estudo que se iniciou no princípio de 2020, mesmo ali antes da pandemia. Foi pensado também para ser um trabalho longitudinal, mas na verdade, com a ida para casa de todos aqueles 1.000 e muitos colaboradores, acabamos por fazer só a recolha no tempo 1, e é isso que hoje vos vou apresentar. Portanto, acabou por ser só um estudo de corte transversal, com a colaboração de 311 pessoas
que à data estavam a trabalhar naquele edifício e que responderam à totalidade do inquérito. Não trouxe aqui as medidas para vos mostrar, também por causa do tempo, mas gostava de salientar que havia uma medida geral para o clima organizacional e para o suporte do líder, mas depois havia medidas específicas para cada um dos tipos de resíduos, quer ao nível das componentes do TPB, quer ao nível do comportamento em si de separação. Isso faz com que tenhamos, no fundo, dois modelos de resultados. O primeiro, que vos mostro agora, tem a ver com a separação de papel, e para este modelo nós conseguimos apoiar a ideia de que o clima é relevante para aumentar a separação de papel, quer de forma direta, quer de forma mediada pelo incremento da atitude, da norma subjetiva e da percepção de controlo sobre esse comportamento, e conseguimos também apoiar um efeito moderador do suporte do líder, mas apenas no caso da norma subjetiva, e neste caso o que acontece é que ele enfraquece a relação que existe entre o clima e essa norma subjetiva. Portanto, estamos a falar de um modelo que explica mais ou menos 32% da variância da separação de papel, o que já é um valor interessante. No caso do plástico, os resultados vão mais ou menos no mesmo sentido, também apoiamos a relação principal e a relação mediada, não temos aqui uma intervenção mais particular do suporte do líder, enquanto moderador, recordo-me que terá depois um efeito, ele próprio um efeito direto sobre a TPB, mas enquanto moderador não, e também com resultados à volta dos 30%, mais concretamente 28%, da variância do comportamento de separação de plástico no local de trabalho. Em termos de considerações finais, no fundo, só salientar que encontramos apoio para esta relação que estava, de alguma forma, anunciada na literatura. Portanto, o clima verde, o haver na empresa algumas práticas e algumas políticas de apoio ambiental contribui, de facto, para que as pessoas separem mais lixo no seu trabalho, por meio de um fortalecimento das suas atitudes, da tal percepção de pressão por parte dos colegas e também de um maior controle comportamental, quer para o papel, quer para o plástico. Não sabemos se depois será igual para outros resíduos, mas pelo menos para estes dois sim. O supervisor acaba por ter aqui também alguma preponderância, mas não seja porque parece que, de alguma forma, pode substituir-se ao clima organizacional, sobretudo quando este é baixo. Ora, disse-vos no início que isto era um trabalho feito a pedido de uma organização, então o que é que nós podemos devolver à mesma, que indicações é que podemos dar? Iria destacar só 3, o nosso relatório naturalmente tem mais, não é? Mas a primeira é assente na questão da comunicação. É muito importante comunicar o investimento que é feito pela organização nas políticas e práticas ambientais, em alinhamento até com tudo o que é a sua política de sustentabilidade, não é? Cujo eixo importante é o ambiente. Também os resultados que nós temos, mais até a nível descritivo do que propriamente estes modelos que vos trouxe, acabarão por ser também muito úteis para encontrarmos algumas barreiras aos comportamentos de separação, nomeadamente ao nível do controle percebido. Não é igualmente fácil para todos nós sabermos que resíduos é que podemos separar, em que caixinha é que devemos pôr, qual é o contentor correto, o papel que está sujo põe-se ou não se põe. Portanto, há aqui algumas questões que inibem as pessoas de aderirem aos comportamentos de separação, e realmente o papel do supervisor também muito importante, como quase em tudo em organizações, não é? Ele pode ser de facto aqui ter um papel charneiro muito importante para alavancar estes comportamentos. E pronto, em um bocadinho mais do que 7 minutos não me é possível mais, mas no final, caso queiram colocar alguma questão, estarei ao dispor. Muito obrigada. Muito obrigado. Aqui está mais um exemplo de como o trabalho tem uma relação direta com temas que às vezes pensamos insuspeitos, não é? Mas, por exemplo, esta questão do desenvolvimento sustentável, que é também um dos objetivos das Nações Unidas para 2030. Então, eu chamaria agora a Joana Cima, do Núcleo de Investigação em Políticas Económicas.
Portanto, não estou a ver movimentações da Joana Cima chamada ao palco. Portanto, não há Joana Cima. Portanto, já agora partilho o tema da apresentação dela, parecia ser bastante interessante. Capital humano e transformação estrutural, o puzzle da produtividade na economia portuguesa. Porventura, se ela entretanto chegar, ainda tivermos tempo na sessão, ela poderia fazer a apresentação. Então, passaria então a chamar a Ana Ferreira, do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, que nos vai trazer uma apresentação intitulada As marcas da precarização no trabalho académico em Portugal, que se calhar é um tema que muitos de nós aqui conhecemos e experienciamos na pele. Ou experienciamos ainda, desculpem já agora. Ok, não estou a ver. Ok. Eu não estou a conseguir. Não era isto que eu queria fazer, mas não estou a conseguir partilhar, peço desculpa. E agora fiz isto aqui assim, não queria sequer ter isto aqui para mostrar. Não era isto que eu quero mostrar? Não? Não. Só quero... Pode até fechar e voltar a abrir se quiser. Ok, tá. É isso. Mas eu não quero... Está bem, mas pode ser. Ok, muito boa tarde a todos e a todas. Começar por agradecer a vossa presença, mas agradecer também ao meu centro de investigação, o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o convite para estar aqui hoje. É com imenso gosto que venho partilhar e discutir o trabalho que tenho vindo a desenvolver ao Ciência, ao Encontro Ciência 2022, onde também se celebram este ano os 25 anos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, anos que em termos globais têm sido pautados por crescimentos vários, seja ao nível do investimento em investigação e desenvolvimento, seja ao nível do número de investigadores, seja ao nível dos produtos do trabalho desses mesmos investigadores e investigadoras. E, portanto, existem certamente muitos motivos para celebrar este quarto de século. E é precisamente alinhado com esta lógica de celebração que há 2 dias fomos presenteados aqui no Encontro Ciência 2022 com um momento artístico que pretendia celebrar a ciência, mas que se esquecia que o trabalho científico não se faz só com números, não se faz só com chavões, mas também se faz com pessoas. E é sobre essas pessoas que o trabalho que eu hoje venho aqui apresentar radica. Pessoas que cumpriram todas as métricas da excelência, mas que ainda assim permanecem, como aliás foi dado a entender na introdução à apresentação que eu iria fazer aqui hoje, numa situação laboral precária, desconhecendo o que os espera amanhã. E passo a apresentar. Em termos contextuais, o trabalho científico em Portugal é pautado por muitos daqueles crescimentos de que eu vos falei há pouco. Na última década tivemos cerca de 20 mil novos doutorados, o que é um número absolutamente extraordinário e cerca de 2 vezes superior ao da década anterior. Não só cresceu o número de doutorados em Portugal, mas houve também uma melhoria clara das suas condições laborais, promovidas por um conjunto de iniciativas legislativas, cujos nomes dos decretos-leis e das leis estão ali plasmados, e que, na verdade, conduziram de alguma forma a uma transformação de bolsas de pós-doutoramento em contratos laborais. Neste momento, de acordo com os dados do Observatório para o Emprego Científico e Docente, temos cerca de 3.800 investigadores doutorados com contrato de trabalho desde 2017. No entanto, o que acontece é que a grande maioria destes 3.800, cerca de 3.800 investigadores, na verdade 95%, não conseguiram aceder à carreira de investigação. Apenas cerca de 200 têm um contrato permanente desde 2017. E, portanto, se houve uma melhoria das condições laborais, estas pessoas continuam às portas da entrada das suas próprias instituições. E, portanto, foi para conhecer estas pessoas e porque não havia nenhum estudo em Portugal que tivesse feito este trabalho recentemente e muito menos após a aplicação destas iniciativas legislativas que realizei um questionário
um inquérito por questionário a trabalhadores científicos sem vínculo laboral estável. O inquérito foi aplicado online no período imediatamente anterior ao período pandémico, entre dezembro e fevereiro de 2020. Tivemos cerca de 2.726 respostas validadas, combina uma análise quantitativa com uma análise qualitativa dos discursos dos trabalhadores académicos. Na impossibilidade de apresentar os resultados de todos os perfis e de todas as categorias que foram abordadas através deste questionário, eu vou focar-me hoje nos investigadores com contrato a termo. A grande maioria destes investigadores foram contratados ao abrigo do SEC, das diferentes versões do SEC, também ao abrigo do Programa Investigador FCT e da norma transitória, e são, no total, 1.053. E o motivo porque eu vou centrar os resultados e a análise e a discussão aqui hoje nestes investigadores é, por um lado, porque são estes os investigadores aqueles que se encontram numa posição mais favorável em termos laborais, apresentam um contrato de trabalho, não têm vínculos de bolsa, não estão com vínculos pontuais, não estão a trabalhar sem rendimentos, como muitos, mas também porque, através dos discursos, percebemos que estas pessoas saltitam entre diferentes formas, entre diferentes tipos de vínculos laborais. E o discurso que aí está no quadro azul exemplifica isto de uma forma particularmente clara. É uma investigadora que nos diz que esteve desempregada entre abril e setembro de 2019, que de momento está contratada com uma bolsa de pós-doc e que foi uma das felizes contempladas do SEC, ilustrando precisamente este saltitar entre diferentes vínculos laborais. Centrando-nos, pois, então, nos investigadores com contratos de trabalho a prazo. Em termos de perfil sociobiográfico, temos maioritariamente mulheres com uma média de 41 anos de idade. Portanto, não são jovens acabados de sair das universidades. Na verdade, as suas idades variam entre os 28 e os 65 anos. Isto é particularmente interessante de analisar e particularmente gravoso de um ponto de vista das consequências para essas mesmas pessoas, porque isto significa que toda a trajetória laboral destas pessoas, destes académicos, doutorados, se faz com vínculos precários, na grande maioria dos casos. Do lado esquerdo do ecrã encontram também ilustrado de uma outra maneira as trajetórias destas pessoas. Cerca de 43% dos respondentes estiveram mais de 10 anos com bolsas de investigação e outros 43% tiveram entre 5 a 10 anos. Portanto, períodos muito longos com bolsas de investigação. E na situação oposta, 75%, portanto 3/4 dos inquiridos, apresentam-se no seu primeiro contrato de trabalho. Portanto, isto revela também não só estas trajetórias saltitantes de que vos falava há pouco, mas, por outro lado, também o impacto destas medidas legislativas na contratação destas pessoas. O facto de elas permanecerem tanto tempo entre vínculos laborais precários tem consequências, e essas são ilustradas de uma forma mais clara através dos discursos dos inquiridos, quando nos dizem que uma investigadora que nos diz: felizmente o meu marido sempre teve uma situação estável, o que também me permitiu fazer a escolha que fiz até hoje. Ou outra que nos diz que se sente envergonhada junto da minha família por estar sempre em risco de ficar ou ficar efetivamente desempregada. O que isto revela é uma dependência das redes familiares face à possibilidade efetiva das pessoas ficarem sem rendimentos em qualquer momento da sua trajetória laboral. Do lado direito estão ilustradas as jornadas de trabalho destas pessoas. Por um lado, no terceiro gráfico, foi revelado que 34% dos inquiridos trabalham mais de 45 horas, 17% mais de 50 horas, portanto são jornadas de trabalho, em média por semana, são jornadas de trabalho muito longas, e 95% produzem aqueles indicadores que são mais valorizados no campo, que são os artigos na Web of Science ou na Scopus. 95% dizem que produzem pelo menos entre 1 a 4 artigos no ano anterior. Portanto, longas trajetórias de precariedade, longas jornadas de trabalho altamente produtivos. A precariedade tem, na verdade, também efeitos a um conjunto de níveis. Isto foi avaliado de um ponto de vista quantitativo e de um ponto de vista qualitativo. À esquerda tem a análise quantitativa, à direita a análise das respostas, a análise dos discursos dos inquiridos, e que, no fundo, são de alguma forma congruentes. Portanto, mais de 90% falam-nos que o grande efeito da precariedade é numa incerteza que sentem em relação ao seu futuro. E as suas falas falam-nos em vida
vida suspensa sem estabilidade, não vejo futuro no caminho que percorro, falam-nos do adiar de projetos de parentalidade. Mas não só nas suas trajetórias de vida a precariedade faz-se sentir, também se faz sentir ao nível do trabalho que desenvolvem. E aqui falam-nos de uma limitação da independência intelectual, de uma limitação de projetos mais inovadores que requerem tempo e maturação de ideias, pressão de publicar, o que reduz a qualidade científica, falam-nos de uma dependência dos seus superiores hierárquicos, ou falam-nos de coisas como pressões para aceitar todo o tipo de tarefas, para ganhar pontos, para ser mais elegível para futuros contratos. Sinto também que passo mais tempo em tarefas para promover o meu trabalho e dos meus grupos de investigação do que a fazer investigação propriamente dita. A um outro nível, foi analisado, recorrendo a um instrumento psicométrico de Maslach, a presença de burnout profissional, de stress e fadiga no trabalho, através da análise de 3 dimensões que estão ilustradas naquele gráfico e que são a exaustão, o ceticismo e a eficácia profissional. O que os dados nos revelam é que 1/3 destes investigadores, e eu vou voltar a lembrar que estes são os que têm as condições laborais mais favoráveis, estes níveis são quase 60% noutras categorias profissionais, 1/3 destes investigadores apresentam níveis altos de exaustão, outro terço níveis consideráveis, e o mesmo relativamente ao ceticismo e à eficácia profissional. A forma como nós podemos analisar a relação entre a presença de burnout profissional e a precarização é através dos discursos, a forma como nós o fizemos, quando os inquiridos nos falam da angústia sobre como vou sustentar o meu filho quando o meu contrato acabar, falam-nos de uma gradual falta de entusiasmo para todas as esferas da vida, de um medo constante de falhar às candidaturas, de uma ansiedade constante como ruído de fundo ou mesmo de desespero. Em termos conclusivos, o que este trabalho tentou mostrar é que o trabalho científico, para além de ser pautado por todos aqueles números de crescimento e pela excelência que todos nós reconhecemos, também é pautado por um conjunto de outras marcas. Uma marca de uma constância desta situação limite, que afeta muitos e por muito tempo, ao longo de toda a sua carreira laboral, e que conduz, na verdade, a uma reprodução das desigualdades sociais mais alargada, na medida em que estas pessoas reconhecem estarem dependentes das suas redes familiares ou das suas redes sociais mais alargadas. A precarização de longa duração também tem impactos ao nível das trajetórias de vida, com o protelar de planos vários. Eu dei-vos o exemplo dos planos de parentalidade, mas existem outros. Ao nível do stress e da fadiga no trabalho, com uma incorporação da precariedade, ao nível das atividades laborais que são desenvolvidas, quando nos falam de limitações à liberdade académica ou à participação na vida democrática das suas instituições. Os discursos destes inquiridos, através dos seus discursos, eles fazem sentido das suas práticas e das suas incongruências, apontando para a necessidade de uma estabilização laboral e revelando-se assim que os seus processos de reflexividade constroem pequenos espaços de resistência às lógicas dominantes na academia. Eu queria agradecer-vos pela vossa atenção e agradecer também o apoio que tive na aplicação do questionário e na divulgação dos resultados da FENPROF, da ABIC e de um conjunto muito alargado de núcleos e redes de instituições académicas várias por todo o país. E agradecer a todos os que participaram, se calhar há alguém presente que participou na resposta a este inquérito, e muitíssimo obrigado por terem participado, todo o tempo que dedicaram. Eu sei que o inquérito era grande e todas as histórias que partilharam e que comigo, algumas até bastante complicadas, e por isso eu só tenho a agradecer. Pronto. Obrigado. Bem, portanto, encaminhamos para a última apresentação, que irá ser feita pela Carmen Lages, que vem da Nova School of Business and Economics, e a sua apresentação intitula-se A Escolha do Modelo de Negócio no Contexto do Empreendedorismo Social. Obrigada. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada por ainda estarem aqui. Última apresentação de um longo dia. Obrigada por não se terem ido embora. Vou tentar compensar-vos não sendo muito morosa e respeitando o limite de tempo. Como todo o projeto foi elaborado em inglês, assim como outra colega já apresentou, tenho tudo em inglês, mas vou fazer a apresentação verbal em português. É um prazer estar aqui convosco. Tive muito gosto em conhecer os vossos projetos e obrigada por estarem aqui também para conhecer o nosso.
Este projeto de investigação tem como principal objetivo compreender a multiplicidade de modelos de negócio tipicamente desenvolvidos por empreendedores sociais. O empreendedorismo social é uma iniciativa de um empreendedor social, geralmente uma pessoa apaixonada para a resolução de um problema social concreto, que sente a necessidade de desenvolver uma organização para atingir essa missão social concreta. Desse ponto de vista, os empreendedores sociais têm impacto no tecido económico e social e ecológico, dependendo de qual o problema social que querem resolver. Por isso, eu diria que até muitas das organizações de empreendedorismo social que vocês devem conhecer têm como objetivo, por exemplo, a integração da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ou na sociedade, ou o alívio de comunidades que geralmente têm problemas que não estão a ser resolvidos por variedíssimos motivos e tentam endereçá-los com uma solução específica, uma inovação específica. Dessa forma, de certa maneira, estas organizações, em termos de âmbito de estudo, têm um âmbito bastante focado, mas em termos de atuação no tecido socioeconómico é bastante alargado e bastante importante. Queria só dizer também ainda, nesta altura, que nós estamos a olhar para modelos de negócio porque são a forma como as organizações decidem organizar para atingir os seus objetivos. Existe uma multiplicidade de possibilidades e nós queríamos saber quais aquelas que existem, porque o empreendedor social apresenta muitos aspectos inovadores. Vou-vos dar alguns exemplos de organizações que provavelmente já conhecem, como a Biovila. A Biovila, por exemplo, apresenta soluções para a sustentabilidade dos recursos naturais, através do desenvolvimento de um turismo sustentável em que o próprio turista participa na regeneração da natureza onde se insere na sua visita. Ou o restaurante Meze, provavelmente também podem já ter ouvido falar, que emprega migrantes na sua cozinha. É uma cozinha do Médio Oriente e promove a integração social destes migrantes. Ou a ReFood, provavelmente mais conhecida, não sei, combate o desperdício alimentar. Isto só para vos dar alguns exemplos de que tipo de organização estamos a falar. E muito importante, peço desculpa, vou voltar atrás, dizer-vos que este projeto está a ser desenvolvido por mim e pela Filipa Lancastre, na Escola de Economia e Gestão da Nova. Portanto, quando nós começamos a trabalhar este tema, a motivação do nosso estudo foi, apesar da relevância destas organizações, eles carecem frequentemente, no início e não só, da atividade destas organizações, dos recursos necessários para poderem levar a cabo as suas missões sociais. Nesta procura de recursos, o modelo de negócios aparece como inevitável, porque senão a organização em si não é sustentável. Portanto, existem 3 elementos que constituem os modelos de negócio: o conteúdo do modelo, a estrutura e as questões que têm a ver com governance, e é isto que nós estudamos de forma mais fina em termos de levantamento de dados junto destas organizações. Mas não nos interessa apenas mapear quais são os modelos de organização que existem, mas também saber porquê que elas foram desenvolvidas, por aqueles empreendedores sociais em particular, considerando a natureza dos problemas sociais que querem resolver, ou contribuir para aliviar. Resolver poderá ser mais difícil. Existe uma panóplia, já, um segundo ponto, existe uma panóplia enorme de business models, de modelos de negócio que podem ser escolhidos, desde pura filantropia até métodos comerciais, como, por exemplo, desenvolver produtos e serviços que são vendidos e esses recursos financeiros financiam a missão social. Portanto, existe, digamos que, um contínuo com extremos, muito extremos, e nós queríamos mapear o que existe entre os dois, porque, de facto, a literatura já contribui para perceber os extremos. O terceiro ponto é que, se por um lado os empreendedores sociais podem beneficiar de uma escolha mais ampla de elementos de modelos de negócio, o que é que nós notamos? Muitas vezes o empreendedor social restringe a sua escolha com base na sua experiência passada, por exemplo, se vem do setor social ou se vem do setor empresarial, e isso limita as opções necessárias para capturar os recursos que vão financiar a missão social. Portanto, nós queríamos tentar mapear
no sentido de providenciar aos empreendedores sociais as opções que têm para poder criar valor. E tentando explicar-vos um bocadinho qual é que é de facto o enquadramento teórico, nós sabemos da literatura que já existem lógicas institucionais que formatam, de certa maneira, a cognição dos decisores, dos gestores, dos líderes, guiando o seu processo de decisão. Ou seja, ter uma educação particular ou uma experiência profissional muito específica poderá eventualmente, e visões do mundo diferentes, poderão eventualmente informar as decisões que eles tomam sobre, ok, vou ter uma atividade comercial, não vou ter de todo, vou utilizar doações, o melhor é arranjar voluntários e como é que eles recolhem e organizam esses recursos para atingir os seus objetivos. Por outro lado, a literatura também sugere que, numa lógica institucional muito forte, pode restringir, lá está, a capacidade de uma organização como de empreendedorismo social, de facto, ter sempre os recursos que precisa ao longo do seu trajeto. Portanto, isto leva-nos a uma das nossas perguntas de investigação, que é esta: será que a escolha do modelo de negócio é limitada pela lógica institucional do empreendedor social? E sendo, como é que essa limitação, como é que esse limite se faz? Como é que ele se apresenta? Em termos de metodologia, nós também temos um mixed approach. Aqui usamos mixed methods para 2 estágios principais. Um estudo qualitativo, e na verdade neste momento estou aqui convosco, estamos a meio do primeiro estágio, portanto a meio do primeiro estudo qualitativo, e o último slide que vem a seguir, boas notícias, não é? Basicamente é um bocadinho dos primeiros findings que nós encontramos para este estágio qualitativo. Nós estamos a fazer entrevistas semi-estruturadas com cerca de 40 empreendedores sociais, para perceber, do ponto de vista do próprio ator no seu contexto, o que é que ele levou a escolher aquele modelo de negócio, como é que vê os recursos que necessita, quais são as formas legítimas ou não de recolher esses mesmos recursos. E depois pretendemos construir sobre este mapeamento juntar alguns dos instrumentos de medida que já têm surgido na literatura do empreendedorismo social para desenvolver um estudo quantitativo um bocadinho mais robusto, com inquérito por questionário, robusto no sentido, obviamente não é mais robusto, mas robusto no sentido em que pretendemos compreender como é que estas configurações identificadas se podem aplicar a uma população mais alargada e pretendemos já explorar relações causais entre o que é que são os antecedentes destes modelos, quais são os consequentes destes modelos e tentar assim fazer sugestões, nomeadamente aos próprios empreendedores sociais sobre as suas opções. Não se assustem, eu não vou apresentar a tabela, é só mesmo para vos explicar, para vos apresentar um bocadinho dos primeiros resultados preliminares que nós temos. Nós conseguimos identificar pelo menos 10 modelos de negócio distintos. Vocês veem que 7, que são ali aquele primeiro que diz commercial, 7 desses modelos têm atividades comerciais a financiar a sua missão social, que nós chamamos de modelos híbridos. Portanto, uma organização que tem uma missão para a sua sustentabilidade, uma missão de sustentabilidade financeira, mas põe a missão social em primeiro lugar. Portanto, toda a atividade financeira existe para sustentar a missão social, e as últimas 3 cá em baixo, no fundo, têm atividades não comerciais para financiar a sua missão social, como, por exemplo, doações de particulares ou parcerias com o Estado, que financiam as suas atividades. E, portanto, só para vos dizer que a ideia agora é, tendo criado este mapeamento, ir mais fundo, tentar compreender, aqui do lado dos exemplos das iniciativas, estão algumas das organizações que provavelmente poderão conhecer, e tentar mapear como é que estes modelos de negócio de facto ajudam os empreendedores sociais a atingir os seus objetivos, muitas vezes difíceis de gerir, porque têm conflitos em termos de prioridades e sobre entendimentos sobre o que é que devem de facto fazer. E, portanto, só para sublinhar no final que o contributo que nós queremos fazer para além de mapear é, eventualmente, depois de termos compreendido os mecanismos, os processos de decisão
trazer à luz, tornar visível aos empreendedores sociais quais são as opções que têm para poderem ter acesso a recursos para além daqueles que geralmente consideram. E eu diria que é tudo. Obrigada. Obrigado. Bem, nós estamos um pouco em cima da hora, mas eu diria que se alguém tivesse uma pergunta, acho que diria espaço para uma ou duas perguntas, acho que seria interessante. Há sempre esta questão, quer dizer, as apresentações porventura foram tão boas que não surgem dúvidas, e temos ali, já temos ali uma inscrição. Obrigado por este momento. Eu sou investigador da Universidade de Coimbra. Aquela questão da iliteracia financeira, eu fiquei bastante curioso para perceber até que ponto é que isso é depois trabalhado em termos das ciências da educação para integrar no sistema de formação um público em geral dentro desse assunto. Também depois em relação à questão das políticas de apoio à família, se esta questão da mãe e do pai começa a entrar ou não na forma do profissionalismo, ou seja, ser pai ou ser mãe é uma profissão. E a que ponto é que isso está das políticas públicas? Obrigado. Mais alguma inscrição? Se não existir nenhuma inscrição, eu diria que é uma pergunta vocacionada para dois oradores diferentes, não é? São duas perguntas, sim. Portanto, a questão da iliteracia financeira, que me pareceu muito interessante, na questão das ciências da educação, portanto, na parte pedagógica, onde é que isso entra no sistema, se isso tem viabilidade de entrar no sistema, se há um movimento nesse sentido. Sim, claro. Obrigado. Eu gostava de dizer que a minha área não é da ciência de educação, embora vivamos no mesmo edifício da Faculdade de Ciências de Educação. Mas o que eu posso dizer sobre isso é que sim, portanto, há uma longa tradição de formação em literacia financeira como uma forma de reduzir o risco de endividamento. Os resultados, tanto quanto eu sei, não são totalmente esclarecedores, no sentido em que, por vezes, há impactos substanciais, no sentido em que se reduz, de facto, o risco, as pessoas passam a tomar melhores decisões. Outras vezes o efeito não é tão evidente como se gostaria, o que a mim sugere justamente que não se pode olhar para o fator isoladamente. Por vezes a literacia pode ser um fator muito importante, outras vezes pode haver outras razões que estão também subjacentes ao endividamento e, portanto, ao resolvermos um problema, podemos não estar a resolver o problema certo. Em qualquer dos casos, relativamente em termos de educação, como sabemos, temos agora o Programa de Recuperação e Resiliência, que as universidades concorreram, a Universidade de Lisboa concorreu com vários cursos de formação e um deles, enfim, que eu vou coordenar, se assim tiver essa oportunidade, vai ser justamente sobre iliteracia financeira, portanto, formação em literacia financeira e julgamento e tomada de decisão, que são coisas que por vezes também andam juntas. É o melhor que consigo dizer neste momento. Depois havia uma questão que tinha mais a ver com a questão da conciliação trabalho-família, não é? É melhor. E a profissionalização dos papéis. Vou fugir um bocadinho da minha área, portanto vou falar assim de acordo com os feedbacks que me chegam. Portanto, Portugal começa a ter algumas políticas públicas de apoio à família, nomeadamente para o pai, poder ter a licença parental partilhada, já está previsto o pai poder ficar com a criança. Mas acho que Portugal é também conhecido pelas boas políticas e as mais práticas, não é? E
maioria dos relatos que nos chegam é a dificuldade de pais, em especial que trabalham no setor privado, não tanto no setor público, mas no setor privado, a dificuldade em terem essas licenças, por um lado, que não são bem vistos, porque não há esse espaço, não há essa tradição, mesmo eles querendo. E, por outro lado, muitos nem sentirem que têm um espaço para isso também, não só pela dificuldade empresarial, mas também na dificuldade pessoal, nomeadamente com a parceira também, acha que é um exclusivo, o que também se entende pelo tempo da licença. Portanto, a licença são 6 meses, portanto, o pai entraria quando o bebê ainda em teoria está a ser amamentado, portanto, há na verdade, apesar de haver uma possibilidade de ele estar na prática, não é assim tão fácil. Mas acho que a maior dificuldade é mesmo esta possibilidade de aceder aos direitos que estão previstos. Não sei se era bem esta a sua questão. Sim, acho que estamos bastante anos comparando com países, por exemplo, a Dinamarca, não é? Acho que a Dinamarca é o maior exemplo. Sim, estamos muito longe e um pouco como os colegas falaram noutras áreas, mas as medidas vêm muito de cima para baixo, não é? E se é chefia para a modulação do nosso comportamento, para a questão parental também. Portanto, não podemos exigir às famílias na ponta da linha para serem equitativas quando de facto não há uma organização social que promove isso. Acho que essa é a maior dificuldade. Os pais, por exemplo, não conseguem faltar ao trabalho porque, por um lado, não conseguem faltar porque o filho está doente, é sempre a mãe, não é? Se calhar quase todos nós nesta sala, quando temos um filho doente, quem é que fica? Normalmente é a mãe, não é? E, por um lado, porque se assume que é assim, e por outro lado, de facto, há dificuldade em haver políticas que promovam esta mudança. Mas eu tenho dificuldade em colocar as pessoas no fim da linha, porque considero que é muito mais de cima para baixo. Mas lá chegaremos, espero. Muito bem. Mais alguma questão? Ali. Era uma questão muito breve. Mencionou uma app que pode ser visualizada em termos de perfis de endividamento ou risco de endividamento, não foi assim? E era só para saber que app é a designação tem, porque eu acho que não cheguei a ver nessa apresentação, ou então mencionou eu e falhou. Obrigada. Eu posso responder. Acho que temos 2. Sim, portanto, no âmbito do projeto FCT que eu referi no início, desenvolvemos 2 aplicações. Uma delas chama-se Saúde Financeira. Ela está disponível no site da Faculdade de Psicologia. Eu, por acaso, uma vez que agora concluí a FCT, os novos projetos, verifiquei que havia lá um problema que eu penso que já está resolvido, mas se por acaso não tiver, eu pedia para me contactar, certamente poderá ter acesso à aplicação. É uma versão beta, como disse. O funcionamento da aplicação vai pedindo dados às pessoas. As pessoas podem começar por inserir dados muito genéricos, por exemplo, média de rendimentos e média de despesas, e a aplicação com isso já dá algum feedback, mas permite à pessoa voltar atrás. A ideia é fazer uma espécie de hook, envolver as pessoas, e aí a pessoa pode dar mais informação, e quanto mais informação der, mais a aplicação pode devolver informação. A ideia é, no limite, poder fornecer, portanto, o que a aplicação faz é identificar os 3 perfis de endividamento que eu apresentei aqui, e depois desdobrarmos, e esses têm como base esta investigação, e também publicamos um artigo no Journal of Business Research justamente com estes dados, e depois tem mais 6 perfis, esses mais empíricos, confesso, em que não são sobre endividamento, mas são de diversos estilos. Portanto, tem sempre a ver com a relação entre o que nós ganhamos e as nossas despesas e o risco que estamos de contrair, de entrar em processos de endividamento. E o que a app tenta fazer é depois, no fim, dar diagnóstico e até, de
alguns casos, sugerir às pessoas para recorrerem à DECO, recorrerem a outras organizações não governamentais que apoiam os entidades. Mas terei todo o gosto em mostrar-lhe mais detalhe. Mais alguma intervenção? Tem ali um pedido. Eu também tenho algum. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Wilke Almeida, sou brasileiro, sou professor no Brasil e estou cá em Portugal, no ISA, fazendo pós-doutoramento. Com relação ao trabalho da precarização, né, no âmbito acadêmico, a gente tem problemas semelhantes, né, aqui comparando Brasil e Portugal, em termos desse tempo que as pessoas, né, ficam enquanto pós-doutorandos, né, no pós-doutoramento. E aí eu gostava de saber, pela manhã eu assisti aqui uma conferência no outro auditório, que falava sobre a aproximação entre a academia, entre os cientistas e os tomadores de decisão e os gestores. Se não me engano, o trabalho da colega sobre a temática aqui, da precarização do trabalho, foi feito também com financiamento da FCT, se não me engano. Então, gostava de saber se, nesse sentido, há algum encaminhamento, né, seja da comunidade acadêmica, da colega e do grupo que fez a pesquisa, e se também há, da parte da FCT, né, além do financiamento da própria pesquisa, alguma outra iniciativa, né? Se há essa convergência de ideias no sentido de vamos tentar superar o problema, ou pelo menos vamos ouvir. Tá? Obrigado. Começar por dizer que o trabalho não foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Eu tenho um contrato de trabalho que é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia para um tema paralelo, que se relaciona com as práticas científicas, com estas mudanças da ciência em torno de produzir um conhecimento mais aplicado. Portanto, é um tema paralelo à precarização, mas este trabalho foi feito em extralaboral. Portanto, não foi feito com o financiamento da Fundação para a Ciência e da Tecnologia. Agora, o que eu posso dizer também é que existe, no âmbito de todo o apoio que a FENPROF, que é um sindicato de professores e investigadores, deram à aplicação e à disseminação dos resultados deste trabalho, eu fui apresentar os resultados ao Parlamento, à Comissão de Educação e Ciência. E, portanto, houve toda a disponibilidade dos deputados dos vários grupos parlamentares em escutarem e em proporem, portanto, o Governo mudou, não é? Portanto, em estar sensibilizados, tanto eles como o Ministro, para os resultados mostram. Agora, medidas de solução, não sabemos, e neste momento saberão todos que temos uma bomba relógio em termos de contratos a prazo. Entre este ano e o próximo, daqueles 3.000, vão terminar 1.000 contratos e no ano a seguir outros 1.000. Portanto, isto é um problema dos concursos que existem neste momento disponíveis pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que é quem financia a maioria da investigação em Portugal, não dão cobro a estas 2.000 pessoas que vão ficar sem salário rapidamente. Portanto, sim, existe disponibilidade para ouvir, mas ainda aguardamos medidas para solucionar o problema. Muito bem. Tem ali uma outra... desculpa, há ali outra pergunta? Já tem, ok. Obrigado. Eu peço desculpa. Eu vou entrevista, estava-me a reservar para falar consigo, em particular, para lhe pedir a referência do trabalho, porque eu faço parte da FCT e sou o representante da FCT, o delegado nacional, a um grupo de trabalho, a um grupo de peritos na OCDE, precisamente preocupado com estas temáticas. Fizemos há muito pouco tempo um relatório que inclui a contribuição de vários países, de várias zonas da nossa comunidade científica e da nossa sociedade em todo o mundo, para fazer um relatório sobre precariedade. Esse relatório está disponível, é público, pode ser lido. É óbvio que na OCDE nós não temos um trabalho científico propriamente, temos um relatório que faz recomendações políticas aos diversos governos, não é? E estamos neste momento a trabalhar uma outra zona, que é mais complicada ainda, na sequência de pergunta que faz, que é que opções de carreira é que depois existem. O problema está reconhecido em todo lado. Eu diria, vindo da FCT, a FCT e o Ministério da Ciência e Tecnologia, e não estou a ser papista, não estou a vestir a camisola só porque tenho que vestir, porque sou profissional dessa casa, tem de facto essa preocupação. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem de facto procurado que exista financiamento, mas é como diz, isto aqui é uma atenção enorme que existe, mas não é só em Portugal, não haja ilusões. E a atenção enorme que existe é entre
a necessidade de facto, dar condições de trabalho dignas às pessoas que trabalham na ciência, no fundo, profissionalizar a ciência, criar carreiras de ciência efetivas. Esse problema existe em todo o mundo, até mesmo onde parece que não existe, como nos países como a Alemanha, por exemplo. O problema põe-se de outra maneira, não se põe como a nossa. Nós temos mais de 80% das pessoas com doutoramento em Portugal a trabalhar no ensino superior ainda. Portanto, vejam bem, o caminho passa também por isso, é por abrir, no fundo, as vias alternativas de carreira, mas sabem o que é que se quer dizer, não significa só dinheiro. Significa, eventualmente, transformar currículos, eventualmente transformar mentalidades, culturas, porque depois nós preparamos os investigadores são preparados para um determinado tipo de trabalho, a academia não pode receber todos nós sabemos isso, o Estado tem limites em termos financeiros, portanto, daí o discurso retórico de que é preciso que o setor privado também contribua, mas depois vamos para o setor privado e se calhar não temos ainda o setor privado, na sua maioria, preparado para receber aquilo que os doutorados têm para dar. Eu não quero aqui, para não criar nenhuma discussão muito alongada, falar da questão dos currículos dos doutoramentos, a preparação de cada um dos doutorados para estar disponível, por exemplo, em Portugal, para não ter só a sua carreira académica como sonhou, como a família sonhou, enfim, por aí adiante, não é? Para poder pensar nas empresas como uma alternativa também. Pronto, há aqui, de facto, muita preocupação na FCT, nós trabalhamos sobre isso, e, infelizmente, às vezes, eu, como técnico da FCT, fico muito frustrado, porque nós conhecemos tudo. Não temos, às vezes, mais do que os meios já conseguimos disponibilizar. E é, de facto, um grande esforço. Conseguir ter, neste momento, o financiamento que existe na FCT para contratos, eu vou acabar. É um esforço terrível. Vou só acabar, vou dar um exemplo. Mas fiquei satisfeito há 2 anos, fiquei honestamente. Acompanhei grupos de peritos internacionais a avaliar as unidades de ID. E fiquei satisfeito porque eu conhecia a realidade anterior. E via pessoas, como o meu filho também está a estudar no doutoramento, pessoas em situação de bolseiros, como eu fui durante muitos anos, também fui bolseiro, de bolseiros, sem nenhum tipo de esperança, com aquelas frases que nós vimos aí, não é? Mas da outra vez que fiz a avaliação, fui eu vi estas coisas assim, pessoalmente estava a acompanhar e estava muito atento aos miúdos, porque nós entrevistávamos miúdos, entrevistávamos os recém-doutorados, os pós-doc, e havia, em alguns deles, o facto de poderem ter um contrato já era qualquer coisa mais. E havia esse reconhecimento e eu fiquei contente. Ao menos isso nós já estamos a possibilitar, mas é um longo caminho. Isto ninguém tem ilusões, é um longo caminho. Ou seja, criar um sistema de fazer, perceber como é que funciona os mecanismos de capitalização, seja na comissão, seja na sociedade. Eu pensava que depois estava a falar da literacia financeira, você estava a falar de um conceito. Então, só tentar responder brevemente, tanto quanto possível. A apresentação, a comunicação, um dos momentos iniciais, um dos pontos iniciais é reconhecer a melhoria das condições laborais que foram possibilitadas pelas iniciativas legislativas e a reconhecer o trabalho meritório da Fundação para a Ciência e Tecnologia claro, pronto. Portanto, partimos daí. Agora, também não podemos deixar de reconhecer que estas pessoas, nas quais eu me incluo, continuam com contratos precários e estamos em contagem decrescente daqui a 5 anos, daqui a 4, e estamos sempre com esta pressão. É esta ideia de uma angústia, este ruído de fundo constante que atrapalha, evidentemente, não só as nossas vidas, para além do trabalho, mas o próprio trabalho que é desenvolvido. Eu conheço o trabalho que foi feito no âmbito da OCDE, até porque ele foi apresentado há relativamente pouco tempo numa das sessões da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Adorava conversar sobre isso. Dizer também que, em relação a saídas laborais, eu não apresentei esses dados, mas nós perguntámos o que é que as pessoas queriam fazer no futuro. E ao nível e os resultados são muito interessantes quando comparando as várias categorias, porque enquanto que os investigadores contratados a prazo, já doutorados, ou os pós-docs com bolsa, as pessoas que estão há mais tempo no sistema, eu julgo que é cerca de 90%, entre 85% a 90%, só imaginam uma carreira a fazer investigação ou docência no ensino superior e na ciência, nas instituições de ensino superior e ciência. Quando fazemos a mesma pergunta a doutorandos, são cerca de 60%. Portanto, existe uma transformação também ao nível da forma como as pessoas leem as suas próprias trajetórias. Dizer também
que, quando olhamos para os dados do Careers of Doctor Holders Degree, agora não me lembro qual é, exatamente, são cerca de 7%, 5 a 7% dos doutorados em Portugal que estão a trabalhar no setor industrial. Isto não tem só a ver com falta, na minha opinião, não tem só a ver, e aliás está demonstrado por outras pessoas, não tem só a ver com a falta de os nossos imaginários enquanto académicos, que nos projetámos toda a vida a trabalhar na academia, ou com a falta de competências específicas que essas ganham-se, não é? Portanto, nós podemos aprendemos tantas coisas, podemos aprender a ter essas competências, mas relacionam-se em larguíssima medida com a estrutura produtiva do sistema, com a estrutura do sistema produtivo em Portugal, onde existe uma percentagem ínfima de indústrias e de empresas no setor de conhecimento intensivo e, portanto, é difícil que as empresas não têm a capacidade para contratar doutorados porque elas não desempenham atividades que precisem de doutorados e, portanto, isto é um problema bastante mais amplo, que tem que envolver esta contratação, evidentemente, do setor privado, mas tem que envolver também o Estado. Existe um conjunto de institutos que vão desde a DGEC só para dizer, ou para o Instituto Nacional de Estatística, que podem empregar perfeitamente e que ganhariam nas suas atividades empregando doutorados e reconhecendo também o trabalho que eles fizeram ao longo das suas vidas, das suas trajetórias académicas. E era isso. Obrigada. Bem, nós já passamos aqui um bocadinho o tempo. Eu também tinha algumas questões para colocar, porque de facto as apresentações, embora bastante sumárias, foram muito ricas, mas vou abdicar aqui das questões. Eu agradeço a todos os oradores e oradoras e às restantes pessoas presentes, que estiveram presentes. Muito obrigado. E pronto, e boa tarde a todos e a todas.